Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde para Ei, você, leitor, leitora do Portal do Holanda, meus queridos que me prestigiam aqui diariamente nesta A Hora do H. Toda vez que eu inicio uma entrevista, eu digo para vocês que eu não sei entrevistar, na verdade, eu sei bater papo, conversar. Eu acabei de dizer isso para o nosso ilustre convidado. Tem outra coisa que eu falo sempre aqui, de vez em quando eu me lembro, aí eu vou e pá, né, revisito, requento nessa nossa conversa de abertura. É o seguinte, e isso é muito importante, todas as pessoas, todos os profissionais, todos os atores que vêm aqui são personalidades e protagonistas importantíssimos no estado do Amazonas e alguns especificamente na cidade de Manaus, de onde a Hora do H é transmitida para o mundo inteiro. Então eu vou falar hoje uma coisa que é importante. Essa entrevista, ela terá um direcionamento muito importante para quem não mora em Manaus, para quem vive muito longe daqui. E, logicamente, a mesma importância é dada para quem mora no estado do Amazonas. É porque nós vamos falar de uma autarquia federal, que tem um papel de suma importância. Deixa eu dizer, antes de falar no papel, eu acho o seguinte, a espinha dorsal é uma opinião deste apresentador. A espinha dorsal da economia, das atividades industriais do estado do Amazonas é justamente a autarquia que é dirigida pelo general Algacir Antônio Pouzin, que é natural de Santa Catarina e após uma extensa carreira no Exército Brasileiro, ele chegou ao posto de oficial general. E dentre as funções exercidas, o general Pouzin comandou a 1ª Brigada de Infantaria de Selva em Boa Vista, no estado de Roraima, e também foi o chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar da Amazônia e ainda chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia. Como oficial general, ele coordenou e participou de operações da garantia da lei e da ordem, da garantia de votação e apuração nas eleições, de combate a ilícitos fronteiriços, transfronteiriços e ambientais e de apoio humanitário na Amazônia, inclusive ações de apoio às comunidades indígenas. O general Pouzin, em setembro de 2019, ele passou para a reserva ativa do Exército Brasileiro e em junho de 2020 ele foi nomeado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para o cargo de superintendente da Zona Franca de Manaus. Você tem alguma dúvida sobre o grande papel, a grande missão da SUFRAMA no estado do Amazonas, que é refletida positivamente para todo o Brasil? Você não tem? Então você está no lugar certo nesse momento. Você está aí e eu estou aqui, porque o general Pouzin veio aqui contar toda a gloriosa história da SUFRAMA, desde o nascedouro até hoje e de hoje para frente, para sempre, tá bom? Essa entrevista é muito importante, gente. Você nem imagina o quanto é importante. Ainda mais se você ama o Amazonas. Ainda mais se você se importa com o progresso da cidade onde você mora, na Amazônia. Tá bom? Vamos nessa? General, seja muito bem-vindo à Hora do H. Eu lhe recebo com uma satisfação redobrada, porque o senhor completa um círculo virtuoso que eu desenvolvo há muito tempo na minha profissão como jornalista. Com o senhor, eu posso dizer que a grande maioria dos superintendentes da SUFRAMA eu tive o privilégio de entrevistar. E que bom que o senhor veio aqui para me dar essa satisfação de, como profissional da imprensa no Amazonas, entrevistá-lo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Humberto. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e participar da Hora do H. Eu gostaria de cumprimentar todos aqueles que nos acompanham também nessa entrevista.
Uma satisfação bastante grande. Eu acho que é importante nós mostrarmos o que é a Suframa, o que é o modelo Zona Franca de Manaus, alguma coisa sobre nossa história e a oportunidade de mostrarmos o que nós estamos fazendo na gestão atualmente com uma perspectiva de futuro, que eu acho que tem coisa boa vindo por aí. General, eu sempre vi os superintendentes da Suframa como os cuidadores da vitalidade dessa autarquia que é a Suframa, mas principalmente, né, da saúde, do bem-estar e do desenvolvimento do parque, do polo industrial da Zona Franca de Manaus. É isso mesmo, o papel pessoal do superintendente da Suframa? É isso que o senhor veio fazer aqui? É isso sim, e é importante, você comentou que nós vamos falar sobre a história do Suframa, talvez até para pessoas que não conhecem o modelo, né? Então veja bem, vamos começar pelo modelo, mas exatamente é isso aí, nós temos que prezar pela história, pela manutenção e para manter os princípios e o futuro do modelo Zona Franca de Manaus. E aí nós vamos começar pela história, nós temos 54 anos, o modelo Zona Franca de Manaus foi implantado no governo do Marechal Castelo Branco, tá? E justamente para trazer um desenvolvimento para esta região do país. Esse era o grande objetivo e na época que era o coração da Amazônia. E nós vimos que talvez a época fosse um projeto auspicioso, difícil de chegar ao que chegou atualmente. Então, talvez muitos no passado pensassem isso aí não vai dar certo, e deu certo. E surgiu com a tríade do comércio, da indústria e do setor primário, do agropecuário. O comércio foi muito forte até o governo Collor, onde por mudança de legislação as importações deixaram de ser obrigatoriamente serem feitas por Manaus e caiu no nosso comércio. Mas assim como passou o ciclo da borracha, passou o ciclo do comércio, nós crescemos com o ciclo da indústria e hoje em dia o coração pulsante do modelo é o nosso parque industrial e nós temos que o tempo todo valorizarmos, reforçarmos, buscarmos diversificar as indústrias do polo industrial de Manaus. Mas nós temos que avançar mais. Isso é importante. É importante também que a gente entenda que o modelo, apesar do nome, não é só de Manaus. Ele cresceu, ele abrange os 4 estados da Amazônia Ocidental, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre, mas também mas essa sempre foi a ideia original, né, General? Em 67 era só os 10 mil quilômetros de Manaus, em 68 houve a expansão para toda a região, tá certo? Mas ele ficou muito evidente aqui em Manaus, na época que a Suframa tinha mais recursos, haviam investimentos em outros locais, mas atualmente os recursos da Suframa são para seu custeio e a vocação tem sido muito aqui para essa cidade pujante que é Manaus. Mas nós vemos que aqui o modelo é de sucesso, mas que nós temos que buscar espraiar a riqueza e o desenvolvimento. E nós temos como fazer isso. Então a Suframa hoje em dia tenta voltar para suas origens, dar uma atenção grande ao setor primário, tá certo? Inclusive o nosso distrito agropecuário, que nós vamos lançar em fevereiro do próximo ano um edital com 267 lotes para tentar atrair grandes investimentos para o distrito agropecuário. Estamos buscando fazer a regularização fundiária também no distrito agropecuário, aquelas pessoas que ocuparam até 2008 têm direito à posse da terra. E temos apoiado muito, temos buscado interagir e apoiar o setor primário. Temos buscado interagir também com o setor do turismo, porque junto com o turismo nós vamos agregar valor ao comércio e aos serviços, tá certo? E nós temos um projeto a ser lançado no início do próximo ano, que é o Zona Franca de Portas Abertas, onde algumas indústrias irão abrir suas portas para receberem turistas. O objetivo é contribuir com o turismo, mas também nós levamos os nossos jovens para as fábricas para despertar vocações, conhecerem o modelo Zona Franca de Manaus e também pegarmos aqueles formadores de opinião, aqueles decisores que influenciam o futuro da Zona Franca de Manaus, que vem aqui conhecer o que é o modelo, quais são os impactos positivos do modelo e o que são as nossas indústrias que são verticalizadas, que geram emprego e renda e que contribuem para a manutenção da floresta em pé. E tem muito mais coisa para fazer. Então, nós temos vocacionado muito a nossa vertente para fora, nós temos reforçado muito o trabalho de Manaus, vide o Distrito Industrial, que está sendo feita toda uma revitalização em parceria com a Prefeitura. Praticamente já terminamos os asfaltamentos, vamos fazer entrega oficial dessa revitalização no início do próximo ano, mas tem todo um avanço com a Prefeitura, o programa Mais Distritos, onde se pretende fazer ciclovia, melhorar o calçamento, fazer um museu da Zona Franca. Um projeto como esse com a Prefeitura, General, é um projeto que ainda está sendo desenhado ou ele já está pronto para ser implementado ou já está implementado? É um projeto que está sendo feito em 4 mãos, há já planejamentos, a Prefeitura está correndo atrás dos recursos, nós vemos toda hora a captação de recursos, tá certo?
já se tem a concepção do projeto como um todo, mas é um projeto que nós temos que tem que ser feito paulatinamente, por etapas, né? Por etapas. Cada um dos setores do projeto está andando, mas é um projeto em parceria da prefeitura com a SUFRAMA, tá certo? O carro-chefe é a prefeitura. Importante que a SUFRAMA, nós temos buscado atuarmos de maneira integrada com os vários atores, buscando induzir o desenvolvimento, respeitando as capacidades, as limitações de cada um dos atores, mas botando os atores juntos para que se integrem e, por sinergia, potencializem todas as ações. Isso nós temos feito por áreas temáticas, com vários atores, e um deles é a Prefeitura, que tem feito um trabalho muito, muito bom, e nós vemos um excelente futuro para o nosso distrito industrial, graças a esse tipo de parceria. General, existe uma reunião importantíssima que acontece, que é a reunião do Conselho Administrativo da SUFRAMA. E essas reuniões, elas acontecem em Manaus, em Boa Vista, quer dizer, em diferentes estados da Amazônia. De que forma os outros estados têm se beneficiado com essas reuniões, com a presença da SUFRAMA, envolvendo aprovação de projetos, planos para o próprio Estado, e isso o chover com uma grande necessidade, porque as reuniões do CRAS, e eu sei isso muito bem, elas foram interrompidas por alguns anos. Essas reuniões voltaram à ativa, essas reuniões elas já estão acontecendo não só em Manaus, mas também em outros estados que são abrangidos pelos benefícios da SUFRAMA? Perfeitamente. Então, a reunião do CAS ela é prevista para ocorrer a cada 2 meses. Tá? Ela envolve vários ministérios e fazia alguns anos que ela não ocorria fora aqui de Manaus, tá certo? Desde que eu assumi a SUFRAMA em junho do ano passado, nós temos mantido as reuniões a cada 2 meses, estamos fazendo algumas delas na forma virtual, fizemos uma em Manaus em dezembro deste ano e outra no início deste ano presenciais aqui em Manaus, e começamos agora em outubro a voltarmos a fazê-las na forma itinerante. Fizemos em Porto Velho em outubro, fizemos agora em dezembro em Boa Vista. O ano que vem faremos também em Rio Branco e também em Macapá durante o ano, tá certo? Então vai ser sempre uma fora, outra dentro. Vai ser uma fora de Manaus, outra dentro de Manaus. Quais são, general, os benefícios, a importância dessas reuniões, por exemplo, que acontecem em Porto Velho, em Boa Vista, para esses locais? O senhor poderia nos explicar qual é o grande objetivo dessa reunião acontecer na capital desses estados? Perfeito. Primeiro eu vou dizer para quem não sabe o que é uma reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, tá certo? Nessas reuniões a gente dá o direcionamento da SUFRAMA, o redirecionamento, e nós aproveitamos para aprovarmos os projetos. E essa aprovação dos projetos significa os próximos 3 anos, para onde é que está indo o nosso modelo Zona Franca de Manaus, para onde é que estão indo... Projetos de o quê? Instalações de fábricas e... Projetos industriais e de serviços, tá? E nós temos buscado agregar valor a esses projetos. Então, nós já colocamos este ano a possibilidade de colocarmos vários projetos de serviço, por meio de várias resoluções. Esse ano nós aprovamos 7 resoluções também nesse Conselho de Administração do SUFRAMA, que abrem várias possibilidades. Entre elas, melhorar o ambiente de negócio, com a resolução dos 205, particularmente. Tem uma outra resolução que facilitou a alocação de instalações e de serviços no próprio Polo Industrial de Manaus. E uma outra extremamente importante, que é a Resolução 02, que ela permite benefício fiscal para aquelas empresas que façam beneficiamento de matéria-prima regional de origem vegetal ou agrícola, as bioindústrias ou agroindústrias, mas isso em toda a Amazônia Ocidental, que esse é o grande diferencial. As nossas indústrias estão todas localizadas em Manaus. Agora nós vamos incentivar que apareçam bioindústrias e agroindústrias em toda a região. Muito bem. Aliado isso aqui, as reuniões do CAS. A hora que nós começamos a levar essas reuniões itinerantes para os demais estados, e a pergunta que você fez, nós vamos interagindo com os ecossistemas locais, entendendo a problemática dos ecossistemas locais, ampliando a capacidade política, inclusive, do modelo Zona Franca de Manaus como um todo, fazendo a sinergia também das bancadas parlamentares, dos governos todos envolvidos, de tal maneira que todos entendam que
qualquer mudança de legislação que afete o polo industrial de Manaus, afeta os estados como um todo. Então a gente vai criando a sinergia. E vamos mostrando à comunidade local quais são os benefícios existentes do modelo Zona Franca de Manaus. Por exemplo, muita gente não sabe que se tiver cadastrado com o CNPJ, quem tem empresa, tiver cadastrado junto à SUFRAMA, tem benefício fiscal. Pouca gente sabe dessa resolução 02 das bioindústrias das agroindústrias, que foi aprovada este ano, será implementada a partir do 1º de janeiro do próximo ano, que vai trazer benefício. Então nós vamos fazer a propaganda. E qual é o nosso benefício com essas bioindústrias e agroindústrias? Primeiro, é a geração de emprego e renda de forma legal para a população, estabelecendo uma cadeia produtiva que vai fomentar aquela indústria. A outra é a possibilidade de atrair investimentos, trazer novas indústrias para a nossa região de fora da área incentivada, tá certo? E outro aspecto bastante importante, que é um assunto que eu não comentei ainda, são os nossos recursos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Eles são oriundos da lei da informática, então as empresas que produzem material de informática aqui no Polo Industrial de Manaus, 5% do faturamento tem que ser reinvestido na forma de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de responsabilidade da Zona Franca de Manaus, ou seja, em toda a Amazônia Ocidental e mais Santana e Macapá, não apenas em Manaus. E a hora que nós vamos para esses outros estados fazer as reuniões de casa, é uma das oportunidades, nós vamos em outros momentos, mas para que a gente incentive o empreendedorismo nessa região, para que a gente incentive a criação de institutos de pesquisa, que eles possam fazer a captação desses recursos da lei da informática e, com isso, contribuam para a promoção e desenvolvimento daquela região. General, eu sei que a Universidade do Estado do Amazonas tem sido sobejamente beneficiada com recursos através da SUFRAMA e do próprio Distrito Industrial. Qual é a leitura que o senhor faz desse acontecimento em termos do crescimento e desenvolvimento e evolução da academia? Olha, primeiro que é uma simbiose muito grande entre a Universidade Estadual do Amazonas e o próprio modelo Zona Franca de Manaus, porque desde o 1º de julho, que foi colocado na universidade até hoje, tudo é fruto do modelo Zona Franca de Manaus, já que os recursos da universidade são oriundos das indústrias do Polo Industrial de Manaus e do modelo Zona Franca. Quer dizer, o investimento direto das indústrias na Universidade do Estado do Amazonas. Por meio dos impostos estaduais e também por investimentos desses recursos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, tá certo? E a universidade é a maior universidade multicamp do país, então ela está presente presencialmente ou por meios virtuais em todos os municípios do estado do Amazonas, e nós vemos os resultados significativos dessa universidade, assim como das demais, em toda a nossa região. Nós temos um exemplo, tivemos uma visita na sexta-feira de uma tenente médica de origem indígena, lá de São Gabriel da Cachoeira, que ela saiu de São Gabriel da Cachoeira, veio aqui para Manaus, fez a Universidade Estadual do Amazonas e agora está atendendo no seu próprio idioma os parentes indígenas lá em São Gabriel da Cachoeira, porque foi acolhida também pelo Exército. Ela é a primeira a fazer isso? Ela é a primeira da etnia dela, que eu estou tentando lembrar qual é a etnia dela, daqui a pouco eu vou me lembrar, mas é a primeira da etnia dela a fazer isso. Fabuloso. Tá certo? Então isso é uma forma perfeita de a gente mostrar como é que nós conseguimos, com o modelo Zona Franca de Manaus, integrado com as agências locais, como é o caso da Universidade Estadual, levar benefícios para as nossas comunidades, melhorando a qualidade de vida da população da Amazônia. Porque tanto se fala de Amazônia, de proteção da floresta, né? Mas é muito importante a floresta em pé, é muito importante a conservação do meio ambiente, mas nós não podemos esquecer nunca que nós temos uma população de brasileiros que aqui vive, que nós temos que cuidar da nossa população, cuidar dos brasileiros que aqui vivem. Isso me leva então a lhe perguntar o seguinte: o modelo da Zona Franca de Manaus, ele tem um viés, né, de estender a Zona Franca para o interior do estado, e isso nunca aconteceu. Quer dizer, e hoje fala-se muito, general, sobre um novo modelo, né? Porque só o modelo da Zona Franca é um perigo, então, os inimigos, então, proteção, eu ouço isso a minha vida inteira, a defesa da Zona Franca de Manaus, os coveiros do sul do Brasil e tudo mais. Então, eu gostaria de saber do senhor de que forma e através de que tipo de projetos a Superintendência da Zona Franca de Manaus pode desenvolver o interior do estado, porque, general, eu visitei vários municípios do estado do Amazonas e a gente vai lá, passa 5 anos sem ir, quando volta está a mesma coisa. A sensação é que você esteve lá um dia antes. Infelizmente,
a situação econômica dos municípios amazonenses é claudicante, é de um desenvolvimento tipo o caminhar de um paquiderme. Então, isso pode ser mudado, general? O senhor acha que, através, por exemplo, da sua gestão, isso pode ser alavancado de uma vez por todas? Nós estamos contribuindo, buscando contribuir com isso. Primeiro é importante falar que esse questionamento sobre o modelo Zona Franca de Manaus, na verdade, os questionamentos eles recaem muito sobre o polo industrial de Manaus e os benefícios fiscais para essas indústrias, está certo? Mas nós temos que entender que os benefícios fiscais são uma atividade meio para uma política de Estado de extrafiscalidade, que é que, por meio desses benefícios fiscais, trazer empresas para cá que gerem emprego e renda, que contribuam para espraiar o desenvolvimento da região. Então, primeiro é isso aí. A melhor resposta que nós podemos ter a quem questiona esses benefícios fiscais para essas empresas é mostrar quais são os benefícios que ficam para a sociedade aqui na nossa região, tá certo? E nesse aspecto, um dos trabalhos que a Suframa tem feito é buscar interagir, integrar os inúmeros atores, como eu falei, inclusive por reuniões temáticas. Tivemos um seminário de mineração, desenvolvimento sustentável da mineração na Amazônia, então não é garimpo ilegal, é mineração, que nós temos condições de tirar a nossa riqueza do subsolo, respeitando a legislação, respeitando o meio ambiente e respeitando as populações indígenas. E há muita riqueza aqui. Nós não podemos estar sentados sobre a nossa riqueza sem extrair o que de bom tem nela, mas conservando sempre, preservando sempre legislação, meio ambiente e população indígena. E temos que dominar a narrativa sobre isso aí. Para isso, nesse contexto, fizemos um primeiro seminário, faremos um próximo no ano que vem em Belém, tá certo? E unimos vários atores nisso aí, e tudo isso aí está no nosso site. Fizemos uma primeira reunião de logística essa semana, buscando primeiro dar um chacoalhão no ecossistema, levantando ações que podem ser realizadas a curto, médio e longo prazo. Tá? Mostramos essa semana as dores do ecossistema para que no próximo ano façamos um segundo evento, onde nós possamos trazer os atores que podem contribuir a curto, médio e longo prazo nessas soluções, sejam atores locais, porque muitas vezes as soluções para problemas amazônicos estão aqui dentro da Amazônia e nós temos que buscar essas soluções, temos que conversar e achar soluções e nos integrar e criar sinergia para essas soluções. Outras vezes nós temos que fazer propostas para Brasília. Tá? E temos buscado também juntar os nossos esforços na busca por soluções que venham a contemplar esses municípios do interior. Isso de uma maneira geral. Agora, especificamente, o que está sendo feito? Então, vamos lá, especificamente. A nossa visão, primeiro, é que a Amazônia é muito grande. É um continente, não dá para a gente tentar desenvolver toda a Amazônia de uma só vez. Então nós temos buscado separar mesorregiões, municípios, projetos e ali concentrar os esforços de vários atores de nível federal, estaduais, municipais, da iniciativa privada e do mundo acadêmico, porque a tecnologia é muito importante nisso, tá certo? E essa interação, a tríplice hélice que nós chamamos já aqui de quíntupla hélice, onde nós juntamos governo, as indústrias, a economia, o setor acadêmico, mas nós juntamos também meio ambiente e população, que na Amazônia a gente tem que sempre levar em consideração os dois, essa sinergia, essa potencialização que vai dar resultado. Então, quais são os principais projetos que nós estamos desenvolvendo? O primeiro deles nós lançamos ontem em Porto Velho, com a presença do nosso vice-presidente da República, presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, a Zona de Desenvolvimento Sustentável, a Buna Madeira, que ela envolve o sul do estado do Amazonas, com 7 municípios, envolve o noroeste de Rondônia, o leste do Acre, no total de 32 municípios, muitos municípios com IDH bastante baixos, onde nós pretendemos ali mudar a concepção econômica. Tive muita atividade, como você falou no início, minha atividade profissional na Amazônia, muito combate a ilícitos transfronteiriços ambientais, onde nós vemos que a gente vai lá e apaga incêndio, a gente enxuga gelo, a gente congela um crime num período, quando nós saímos volta tudo o que era antes, porque nós não resolvemos o problema de fundo. Então, o problema de fundo, no meu entendimento, é gerar emprego e renda para a população local de forma lícita, é mudar a matriz econômica, tá certo? É o famoso desenvolvimento sustentável. Isso nós vamos buscar. Quer dizer, esse é o foco região, da sua administração. Nesse aspecto de desenvolvimento sustentável, sim. Então, o que nós queremos nas EDS? Nós queremos ali, por meio de vários vetores econômicos, por meio de vários eixos temáticos, com a diferença dentro dos 32 municípios, aplicando muitas vezes a política de Estado de uma maneira diferenciada, de acordo com a característica de cada área, nós
gerarmos emprego e renda de forma sustentável para a população, melhorando a sua qualidade de vida, ao mesmo tempo buscando conservar a floresta e promovendo o chamado desenvolvimento sustentável. Isso é possível e há recursos já existentes na área, nós só temos que integrar os recursos, colocarmos na mesma direção. Então, estamos avançando nessas EDS no Abunda Madeira. Já começamos uma zona de desenvolvimento sustentável também, em parceria com o governo do estado de Roraima, tá? E temos buscado outro aspecto interessante, a cidade da cidade inteligente. Cidade inteligente, ela tem várias conotações, mas começa até mesmo com a gestão pública, com a forma como se busca energia renovável, reciclagem do lixo e outras ações mais que podem ser realizadas numa cidade inteligente. Então, nós estamos trabalhando juntos, assinaremos um ACT em fevereiro do próximo ano, no aniversário de 55, quando nós soframos, com a cidade de Manacapuru, Silves e Atalaia do Norte, tá? E cada vez que a gente faz isso, a gente busca começar a atrair outros atores para criar sinergia naquela região. E cada vez que a gente atingir o sucesso na região, atingir círculos virtuosos, onde a iniciativa privada dos atores locais puderem andar sozinhos, nós vamos pegar os ensinamentos daquele projeto de sucesso e vamos buscar replicar em outras regiões, em outras mesorregiões de outras cidades. E nós entendemos que assim nós temos como contribuir com o desenvolvimento, com a melhoria da qualidade de vida da população. Entendendo, a Amazônia é muito grande, nós não vamos conseguir atingir todas as áreas ao mesmo tempo, mas nós temos que começar por algum lugar. General, deixa eu ver se eu consigo trocar em miúdos uma pergunta que me pediram para fazer para o senhor. É o seguinte, é divulgado todo ano que o rendimento da Zona Franca de Manaus foram tantos bilhões de reais, né? Quanto é desses bilhões que... Quer dizer, o rendimento das empresas, né? Estamos falando que esse rendimento das empresas produziram durante o ano, exportando e produzindo, etc, etc. Quanto desse volume enorme de dinheiro permanece aqui e é distribuído aqui? Existe esse número, general? Porque só divulgam. A pergunta é, eu digo, eu vou fazer essa pergunta para o general Poussin. Bilhões de reais foram produzidos. Quanto é que fica aqui? É possível se responder uma pergunta dessa, João? É difícil ter uma resposta objetiva, mas eu posso dizer o seguinte. Primeiro, nós vamos atingir índices históricos este ano. No ano passado, mesmo com a pandemia, nós atingimos 120 bilhões de reais de faturamento. Bilhões, né? Este ano nós vamos ultrapassar 140 bilhões de reais. Olha só, 140, general? Nós chegamos em outubro com os mesmos índices do ano passado. Tá? Então, nós vamos ultrapassar 140 bilhões este ano. Nós estamos com mais de 102 mil empregos diretos no Polo Industrial de Manaus, na média anual, o que também é significativo. Nós tivemos... E isso depois daquele baque aí que foi terrível, né, general? Nós só tivemos acima de 102 mil em 2016. Então, até 2016 nós tivemos um aumento, depois caiu e agora nós estamos num ascendente. Tá? Nós tivemos mais de 150 projetos aprovados no ano passado e mais de 150 projetos aprovados este ano nas reuniões locais, o que implica em investimentos garantidos para os próximos 3 anos e otimismo da área, tá certo? Agora, respondendo a tua pergunta, o que é que fica? O que fica aqui, né, João? Nós temos só de empregos diretos no comércio, que é quem mais emprega, mais 300 mil pessoas empregadas no comércio. Será que teria saída para esse comércio se nós tivéssemos um polo industrial pujante, com esse faturamento? O pessoal está recebendo do polo e está gastando no comércio, está gastando no serviço. Então começa por aí. É difícil a gente mensurar. E os impostos? Quanto do imposto desse polo industrial de Manaus, fruto desses 140 bilhões de reais de faturamento, quanto fica de imposto para a prefeitura e para o governo do estado? Porque isso tudo é recolhido, né? Esse imposto todo é recolhido em cima desses valores. Quanto que retorna dos recursos de pesquisa, desenvolvimento e inovação? Todo ano para a sociedade, para os institutos de pesquisa e desenvolvimento, para as startups, quanto é que volta? Que outro lucro vem advindo disso? Então é muito difícil a gente mensurar. É lógico que nós gostaríamos que todo o recurso de faturamento ficasse aqui, mas nós estamos tratando com multinacionais, nós temos que entender isso. Claro. E, como eu falei, o Polo Industrial de Manaus, os benefícios fiscais são atividade meio para que a gente consiga o quê? Desenvolver a região, conseguir irradiar a riqueza. Então não tenho dúvidas da importância incomensurável do Polo Industrial de Manaus para a região, do modelo para a região e aquela contribuição que eu já falei anteriormente, mas vou repetir, que não era essa a intenção lá no início, mas que hoje em dia nós vemos com muita honra, que é como é que o Polo Industrial de Manaus contribui para a manutenção da floresta em pé, porque a população tem de onde tirar emprego e renda. Olha só, o senhor acabou de falar sobre multinacional, né?
e eu recebi um comunicado muito interessante da Honda. Eu entrei em contato com a Honda, eu tenho bons amigos na Honda, o João Mesari é um gentleman, e ele disse assim, veja só, da Honda, este ano é muito especial para a empresa, para a Honda, porque nós estamos, Humberto, completando 50 anos de Honda no Brasil e 45 anos da Honda em Manaus. E nós temos muito orgulho de a nossa fábrica estar localizada na Amazônia. Em nossa fábrica tem mais de 7.000 colaboradores diretos e atraímos 32, quer dizer, fornecedores para Manaus, além de uma ampla cadeia de fornecedores diretos e centenas de fornecedores de serviço em todo o Brasil. A fábrica da Honda produz atualmente 20 modelos, 37 versões de motocicletas, além do quadriciclo TR X420 FM, né? E também motores estacionários e motobomba. Atualmente são produzidos cerca de 4.300 motocicletas por dia. General, isso que eu acabei de ler para o senhor me foi mandado semana passada, que eu sabia que eu ia conversar com o senhor, já tinha tudo confirmado. Me diga uma coisa, a tendência hoje é essa de aumentar a produção? O Distrito Industrial de Manaus, o senhor está vendo como está atravessando um estado de plena recuperação, e isso na sua totalidade? Vamos lá, falando em totalidade, tá? Sempre que há os diversos segmentos do Polo Industrial de Manaus. E esses segmentos, eles dependem de duas portas, a porta de entrada e a porta de saída, tá? A porta de entrada é a logística internacional, que nós vemos ainda em um momento de crise em virtude da pandemia. Então, os custos dos contêineres estão elevados, a disponibilidade de contêineres também está limitada, e isso afeta algumas empresas. Quer dizer, virou um entrave isso, né? Isso é um entrave, afeta de uma maneira ou de outra, maior ou menor, mas as indústrias estão superando essas dificuldades, mas é um aspecto que tem que ser considerado permanentemente. A outra porta é a porta de saída. Então, as indústrias, elas dependem da demanda. 95% da nossa produção vai para o próprio país, é nacional, 5% é exportado, tá certo? Então, qualquer coisa que afete a demanda acaba afetando as nossas indústrias, tá certo? E mesmo durante a pandemia, nós vemos que cresceu a nossa produção. Isso é um fenômeno, né? Isso é um fenômeno. E por que aumentou? Porque o governo federal estabeleceu medidas que garantiram o poder de compra para a população. Corona Vouchers, benefícios para as pequenas e médias indústrias, uma série de coisas beneficiaram a população que conseguiu o poder de compra. Outra faz mudanças de hábitos da população, passaram a ficar mais tempo em casa, os que foram para ficar em casa, e tiveram que comprar um ar-condicionado, um computador, uma TV, para fazer ensino à distância, trabalho remoto, uma bicicleta. Então, as mudanças de hábito também afetaram positivamente algumas indústrias, como alguns segmentos também tiveram uma piora na sua produção. Tivemos o governo estadual aqui que estabeleceu as medidas, entendendo a importância do Polo Industrial de Manaus, e permitiu que se continuasse trabalhando com as medidas de segurança que foram estabelecidas sempre. E nós temos que valorizar muito as empresas que tiveram a resiliência bastante grande, fizeram adaptação e continuaram produzindo, atendendo às demandas, tá? Então, isso de uma maneira geral, eu gostaria de deixar isso claro. Vamos entrar agora no polo de duas rodas, tanto de motocicletas quanto de bicicletas. Hoje de manhã mesmo eu recebi o Marcos Fermaniel, presidente da Braciclo, lá na Suframa, tá? Estávamos conversando a esse respeito. Pelas mudanças de hábito da população, pelo aumento da demanda de delivery, pelo aumento do custo do combustível, pela ideia de um transporte mais seguro em termos de Covid, porque se faz o transporte individualizado, por vários motivos aumentou a demanda de bicicletas e motocicletas no país. Então hoje o setor de duas rodas, bicicletas e motocicletas, está bastante aquecido. Tem mais demanda do que capacidade de produção. Isso significa que aumentando a demanda gera a necessidade de abertura de novos postos para aumentar a produção. Exatamente. Não é isso, general? Então nós temos em média 25% de aumento de produção de motocicletas e bicicletas no nosso polo industrial de Manaus neste ano. General, eu vou dizer uma coisa para o senhor, só para ratificar tudo que o senhor está dizendo aí. Aqui no relatório que a Honda mandou para mim, eles escreveram o seguinte: isso aqui estou lendo para o senhor, que foi me mandado diretamente da assessoria de comunicação da Honda da Amazônia.
eles colocaram aqui o seguinte: no momento, projetamos fechar o ano com crescimento de cerca de 24% em relação a 2020. É uma excelente notícia para a gente fechar o ano industrial aqui no Amazonas, né? E isso é só uma fábrica que nós estamos falando. E o senhor citou 25% do setor de duas rodas como um todo, não é isso, General? Exatamente. E para você ter uma ideia, por pandemia, um momento de crise, sentimos muito pelas inúmeras perdas que nós tivemos, sentimos muito as dificuldades todas, sentimos muito por alguns setores que penaram mais por conta da pandemia, como é o caso do setor do comércio, dos serviços, tá certo? Mas em termos de Polo Industrial de Manaus, nós tivemos nesse período de 2 anos 40 fábricas instaladas aqui no Polo Industrial de Manaus e 7 saindo. 40 novas fábricas instaladas. 7 que saíram. Então, e vemos, em virtude da quantidade de projetos aprovados no ano passado, neste ano, um otimismo para o futuro. Tá certo? Lógico, vou repetir, nós dependemos sempre da porta de entrada e da porta de saída. General Algacir Antônio Pouzin, eu vou dizer uma coisa só para o senhor, e eu sei que tem muita gente ouvindo o que eu vou lhe dizer agora. Eu saio dessa entrevista com o senhor seguro de que realmente, quando se fala da SUFRAMA e do Polo Industrial de Manaus, o melhor ainda está por vir. Eu saio muito feliz por isso, por esse sentimento que o senhor passou para mim e certamente para milhares de espectadores do Portal do Holanda e do programa A Hora do H. Feliz Natal para o senhor, feliz Ano Novo para o senhor e toda a sua família e todos aqueles que direta e indiretamente contribuem para a evolução, o progresso da Amazônia, que é justamente o que o senhor está fazendo. E como guardião lá, como aquele que está ali, né, patrulhando a implementação, o prosseguimento da implementação do modelo 288, eu quero lhe desejar parabéns por fazer tão bem o que o senhor está fazendo. Muito obrigado, General. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, está certo? Convido a todos aqueles que estão nos acompanhando a buscarem informações no nosso site da SUFRAMA. Tem muita informação importante de jornadas de incentivos fiscais, de cursos de capacitação para gestores municipais que nós colocamos lá, que tem muita informação importante sobre a SUFRAMA. Destaco que nós temos uma equipe muito boa na SUFRAMA, nós temos servidores de carreira excepcionais, técnicos excepcionais da SUFRAMA, e temos uma equipe que eu levei junto comigo para dentro da SUFRAMA, que tem profundo conhecimento da Amazônia, o que permite nós integrarmos, criarmos sinergia e podemos desenvolver todos os projetos que a gente imagina que são pertinentes aqui para a região. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa entrevista, desejo a você sucesso, que você chegue nos seus 1000 entrevistados rapidamente. Muito tá obrigado. Certo? Eu estou curioso para saber quem vai ser. É uma meta aí que está me deixando ansioso aí, para eu chegar no 1000º convidado. Obrigado por esse desejo. E desejo a você também, todos que nos acompanham, um Feliz Natal, que 2022 venha com muita coisa boa para todos nós, com muita saúde, que nós superemos todas as nossas dificuldades. Temos que atuar integrados, criando sinergia para que a gente contribua para o desenvolvimento dessa nossa região tão estratégica, tão importante para o nosso país. Amém, General, amém. E eu agradeço em meu nome ao Andres, que não mediu empenho nem desempenho para que a nossa entrevista se tornasse possível. Ele foi realmente muito generoso comigo, para a gente desenhar junto o que nós acabamos de fazer agora. Será sempre uma satisfação estar aqui, tá? Muito obrigado. Gente, por hoje é só. Amanhã a gente não estará aqui, ok? Mas eu garanto para vocês uma coisa, na sexta-feira nós vamos transformar este ambiente de entrevistas naquilo que vocês já sabem, um ambiente de vinhos, etc. e tal. Está vindo um chefe aí conversar comigo na sexta-feira, que ele, atentem para isso, ele é o chefe executivo da seleção brasileira feminina. Ele participou agora dessa vinda aí, foi ele o responsável pelas iguarias da gastronomia que foram servidas para as nossas meninas que jogaram aqui em Manaus, e foi o último jogo da Formiga, essa grande atleta da nossa seleção que encerrou sua carreira em Manaus. Mas ele vai contar coisas bacanas
sobre o que ele já fez na cozinha, em termos de gastronomia, para a Seleção Brasileira de Futebol e para a Seleção Brasileira Feminina de Futebol, que é o maravilhoso chefe que está aqui em Manaus. E ele vai estar aqui comigo na sexta-feira, tá bom? Minha gente, até sexta então. E obrigado pela companhia e por terem prestigiado essa conversa com o General Pouzinho. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer.